Qual é o nosso GT dentro da Comissão da Verdade? É um GT que trata, né, sobre as organizações sociais. Então a gente está vendo os sindicatos, a repressão aos sindicatos, aos estudantes, os padres operários, que também seria importante. Nós estamos tentando contato. O Valtier, que foi expulso, está lá na Bélgica, me parece. A gente está tentando contato. E dentro desse aspecto tem o pessoal do meio cultural. E vocês são os primeiros que a gente está trazendo para retratar um pouco dessa história, né? Qual é o nosso objetivo e o da Comissão da Verdade? Tentar retratar a opressão a esses movimentos, né? Então a gente vai traçar um pouco, tentar buscar de vocês um pouco o perfil do núcleo, como é que foi a formação, depois como foi a ação da repressão. A repressão não precisa ser só sentar o porrete, descer o cacete, né? Mas a dificuldade de se movimentar. Nesse aspecto, eu queria que vocês dissessem, né, como o que vocês faziam nesse período e como foi a formação do núcleo, do movimento. Só um registro aqui que a gente precisa fazer, que com organização social, o sindicato talvez tenha sido o que sofreu maior repressão no período, né? O sindicato dos metalúrgicos, onde aqui estamos, né? Talvez tenha sido o que mais tenha sofrido repressão. Então, a questão do movimento artístico-cultural da cidade, ele tem um período de iniciação, propriamente dito, na relação da comunidade, na década de 60. Esse movimento foi o embrião do surgimento, em 71, do núcleo de expressão. Então, nós tínhamos um movimento lá na Igreja Imaculada Conceição, lá no quilômetro 18, onde eu cheguei em abril de 65 e o Ricardo um pouquinho de meses depois, um mês e tanto, do mesmo ano. E lá tinha um salão no fundo da igreja, e o nosso pároco era o padre Rafael Busato, uma pessoa que estará presente em nossas vidas enquanto durarmos, né? Tinha um salão e aos domingos, nem todos os domingos, tinha lá uma movimentação de shows musicais, peças de teatro com uma linguagem mais antiga, uma linguagem, eu diria que circense, né? Onde eram encenados espetáculos chamados dramalhões, ou então com temas religiosos, e ainda um teatro bastante empírico, um teatro bem amador. E ali nós chegamos e fomos recebidos, muito bem recebidos pelo Inácio Rugel, que eu considero o Inácio nosso padrinho de batismo na carreira artística, porque ele nos recebeu muito bem, e também o padre Rafael. Então ali nós habitamos aquilo no ano de 65 inteiro, participando das atividades, e que não era só um grupo artístico, era um grupo de jovens vinculado à igreja, com ações religiosas, sociais, né? Chamada CJC, Comunidade de Jovens Cristãos. Agora, há que se dizer da minha parte o seguinte: a minha formação religiosa, ela vem desde que nasci da igreja cristã no Brasil. Eu preciso relatar isso para explicar alguma coisa a seguir. Então, o que me atraiu na Igreja Imaculada Conceição não foi a cruz, não foi o santo, não foram as pessoas de sacristia, que eu respeitava muito, não foi o palco. Eu queria ter uma iniciação em alguma coisa de palco, e aquilo me encantou, né? Então eu tive um embate, no bom sentido, com, primeiramente, o padre Rafael, que queria, por todas as ordens, me levar ao batismo, né?
e companheiros, amigos, jovens da comunidade que vira e mexe estavam na minha orelha dizendo, olha, e eu me lembro uma passagem, o padre Rafael, por outro lado, foi um homem que apoiou muito esse movimento lá dentro, o movimento artístico, muito, vigiava como ninguém, mas ele aprovava tudo que acontecia lá dentro, ele dava apoio, enfim. Eu me lembro uma vez que ele me chamou para conversar. E para chegar até a sala dele, uma sala que ele tinha lá, no espaço, tinha que passar à frente da sacristia, né? Eu não tinha essa cultura do catolicismo, nenhuma, né? E passando em frente à sacristia, ele e eu, ele na frente, uns 2 metros. Então ele fez todas aquelas reverências para os santos e tal, e eu passei batido. Ele parou e me deu uma reprimenda do tamanho do cão. Eu, 21 anos, não entendi nada aqui, tá tudo bem. Mas enfim, é bom relatar isso, porque a gente teve vários embates lá, né? Tá. Aí em 1965, eu acho que teve um acontecimento que deve ter mudado a vida do Ricardo também, porque a minha com certeza, e de outras pessoas. Era um domingo e nós tínhamos adquirido ingressos, cerca de 15, 20 jovens, entre meninos e meninas, para irmos ao Tuca, né, ao Teatro da Universidade Católica, para assistir a última apresentação de Morte e Vida Severina. Dia seguinte, eles iriam viajar para Nancy, na França, participar de um festival de teatro estudantil que tinha lá na França, enfim. E nós fomos assistir esse espetáculo. Pegamos o trem, descemos lá na Lapa, enfim. E o teatro estava abarrotadíssimo, né, com a presença do diretor, inclusive o Sinei Siqueira, e também o Chico Buarque de Holanda, jovem ainda, que tinha feito as músicas e queria fazer um debatezinho com a plateia. Assistimos o espetáculo e assistimos o debate e voltamos para Osasco. Não mais os mesmos. Não mais os mesmos. Eu confesso que eu sentei, assisti o espetáculo inteiro e não entendi nada. Eu não entendi nada. Aliás, é a primeira vez que eu fui ao teatro. Pois é. Eu acredito que eu também. Eu também. E não entendi nada. Mas a beleza do espetáculo, a plástica do espetáculo e as músicas nos deu uma consciência que a gente não sabia bem o que era. Sabia bem o que era. Saímos de lá absolutamente, eu pelo menos, transformado. É quando uma obra de arte pode transformar pessoas. Saímos de lá querendo fazer alguma coisa. Achamos que tínhamos que estar comprometidos com a nossa arte. E eu, abusadíssimo na época, né, entendia que, a partir desse momento, que o que se fazia na Igreja Imaculada Conceição era muito mal aproveitado para uma consciência social e política, né? Então começou um processo de conscientização política. Tá, a gente estava há 1 ano com um regime ditatorial no país que era uma coisa absurda. Eu nunca me conformei, mesmo antes de ter ido assistir o Morte e Vida Severina. Então, muito estimulado pelo que nós vimos, a caneta e papel, eu acabei escrevendo um texto em casa, em versos, né, que remetia muito à ideia do Morte e Vida Severina. Ora, quem seria eu? Imitar João Cabral? Jamais. Mas era o ímpeto, era a vontade de fazer alguma coisa. Então eu escrevi um texto e em 1 semana escrevi esse texto estimulado pelo espetáculo. E aí eu passei para o Ricardo e falei, Ricardo, faz as músicas desse texto, né? É legal a gente ter música ao vivo, cantada e tal. E o Ricardo não se fez de advogado, pegou e musicou lá o que era para ser musicado. E nessa produção de música dele para o espetáculo, acabou surgindo uma obra-prima, as outras maravilhosas, mas acabou surgindo uma obra-prima que hoje é cantada aí em reuniões bem particulares e se tornou uma pérola, que é uma música chamada Fim de Reza, né? Depois ele vai cantar a letra ou falar a letra, que é muito bem. Eu coloquei o nome do espetáculo de Rede Sem Fome.
E fomos lá para a Igreja Imaculada Conceição, reunimos os jovens e falamos, olha, a próxima peça que a gente vai fazer é esta aqui. Lembro-me de ter dado uma cópia do texto para o padre Rafael, e um dia, entrando para começar a articular essa organização do espetáculo, ele perguntou, vocês têm certeza que é isso que vocês querem fazer agora? E eu disse a ele, acho que sim, eu tenho. Pergunte para as demais pessoas. Falou, tá bom, então faça. E fizemos. E o espetáculo, ele tinha... Olá, bom dia. O espetáculo, ele tinha uma linguagem muito simples, mas ele era contundente na questão social, na questão política, era muito contundente. E as músicas do Ricardo ainda trouxe mais contundência para o espetáculo. E fizemos a estreia. Mal sabíamos nós que esse espetáculo estava trazendo não só uma linguagem textual, uma proposta social, uma proposta de discussão política nova para dentro daquele espaço, como também mudou a estética do teatro na cidade de Osasco. O teatro que se fazia, repito, era um teatro muito mais voltado para uma linguagem circense, uma linguagem de dramalhões e tal. E a gente, muitos anos depois, é que foi perceber que nós mexemos na estética, trouxemos o chamado teatro moderno. E o sucesso foi retumbante. E o padre Rafael, quando ele percebeu o que nós tínhamos feito, ele então ficou enlouquecido de satisfação e ao mesmo tempo de preocupação, né? E aí fazemos apresentações gratuitas, fizemos lá na Igreja Imaculada Conceição uns 3 meses, nos finais de semana. O prefeito era o Guaçu Viteri e na época o Guaçu descobriu o espetáculo, a Sociedade Amigos de Bairro descobriram o espetáculo, os clubes descobriram o espetáculo e a gente não parou mais de encenar. E a repercussão do espetáculo foi parar na USP. E aí em menos de 6 meses já estávamos convivendo com estudantes de comunicação, estudantes de sociologia da USP que vinham de lá para cá para dar o nosso apoio. E o interessante é que no Sindicato dos Metalúrgicos, nós chegamos a fazer 4 apresentações em momentos distintos, e nas 4 apresentações nós sempre fazíamos debates no final. Quem mediava esse debate aqui no sindicato era o Zequinha Barreto, né, que passou a acompanhar também as nossas ações aí com a peça. Bom, enfim, até que um belo dia nós recebemos 2 convites para ir levar o espetáculo em Muzambinho primeiro, Minas Gerais. Fomos, foi tudo bem, voltamos. Alguns meses depois recebemos um convite para ir a Guaxupé. E aí, quer dizer, tivemos o apoio do prefeito, que nos deu um ônibus, tivemos o apoio do jornal A Região, que era do seu avô, que mandou um jornalista, você deve lembrar, nos acompanhar para fazer a cobertura. E o Guaçu pediu para que mais 2 pessoas do Departamento de Cultura acompanhassem essa comitiva, que foi Joel de Godoy e o Eduardo Rodrigues. E fomos todos para Guaxupé. Vocês dizem, quando você diz da questão da peça, que quando você assiste vocês assistem o Morte e Vida Severina, quer dizer, isso muda a cabeça de vocês. A intenção era efetivamente contestar, vocês tinham essa ideia de contestar o regime militar, ou o propósito era discutir as questões sociais? Não, era contestar a questão do golpe militar de 64, e isso foi feito em cena aberta, em vários momentos, com o texto edificado para isso. Eu queria que você contasse um pouco mais como que era esse espetáculo. Texto, né? Então, como eu disse, tendo chegado em 65 na Igreja Imaculada Conceição, no meu caso, operário sem profissão alguma, e com apenas o 4º ano primário, hoje o 4º ano fundamental, ainda havia que se percorrer um grande caminho para adquirir cultura, né? Então, baseado na minha vida, que era uma vida absolutamente simples, simplória até, todos nós, né? Eu escrevi esse texto fazendo dele uma estrutura para poder
provocar, aspas, as pessoas que assistissem para um debate, um grande debate político, um grande debate social. E ele remetia a uma ideia do Mor de Vida Severina, porque era também um retirante que fazia o seu caminho lá de Pernambuco até São Paulo. Nós trazíamos o personagem até São Paulo e se deparando com situações de exploração do homem pelo homem, da miséria, da fome, da sede, da desgraça humana, que é estar sobre o controle de meia dúzia de pessoas. Enfim, era esse o objetivo. O objetivo era mesmo fazer política com o espetáculo, né? Tanto que atraiu a esquerda da época, representada por pessoas da USP, de outras universidades, e principalmente atraindo pessoas da cidade de Osasco que tinham o mesmo parecer de comportamento político, né? Então, por isso que o espetáculo, além de popular, naquela época ele provocava uma situação quase que de catarse na população que assistia. E as músicas desse moço aqui, quer dizer, o Fim de Reza foi assim, o símbolo de Rede Sem Fome, que era o nome. É a música que o Ricardo, com 20 anos, pouco menos, compôs várias. Mas o Fim de Reza é hoje uma pérola para todos. Mas ela é curta. Então tinha um determinado momento que um personagem da peça, o principal, ele era oprimido em cena, né? Ele tinha sofria um castigo de opressão. E aí tinha uma mulher que cantava brava, né? Então a letra tem mais beato em altar de igreja do que beleza neste meu sertão. Gente que reza para Deus melhorar, depois se esquece de se ajudar. Gente que aceita que o destino é coisa feita, como é que é? Não vê que é hora de tudo mudar. Não vê que é hora de tudo mudar. Faz o resto que eu não lembro. O que eu peço ao meu povo é luta santa para desgraça tanta. Fim da pobreza. Fim da pobreza e o desamor. Vamos depois, então, orar ao Criador. Continua. Vamos dar armas. Antes disso, vamos dar armas aos nossos irmãos, lápis, caderno, cartilha nas mãos. Não se engana um povo de cultura, e assim sendo ninguém nos segura. Só não entendes a razão da tua fome, porque não sabes nem ler o seu nome. Quem contracanta ao seu cantautor vai chorar lágrima de sangue e dor. Não há mentira sem mediocridade, nem ilusão para fazer frente a essa verdade. Imagine isso cantado em cena aberta. Isso era um pedacinho. Linda. Linda. Mas deixa eu falar alguma coisa dentro disso tudo agora. Só complementando o que o Rubens disse a princípio, ressaltar que havia um ambiente para isso na igreja, né? E na igreja vigia muito nessa época a filosofia da JOC, da Juventude Operária Cristã. E o Padre Rafael trabalhava muito essas questões, né? Dentro da igreja havia um grupo conservador, muito conservador, e havia esse grupo progressista, né? Do Inácio, essas pessoas todas, João Joaquim, né? O Agnero também, né? E todos eles o quê? Progressistas, né? Com essa postura progressista. Bom, o histórico que o Rubens fez, depois deste momento, nós acabamos nos afastando um pouco da igreja, nos tornamos independentes, fomos para o Festival de Música de 68. Né? Guaxupé, você já falou, né? O que é você? Vocês estavam falando antes de gravar, né? Isso. Aí, lá em Guaxupé, né? Por uma estranha coincidência, assistindo ao nosso espetáculo, estava a esposa do então
coronel Epiênio, então coronel comandante do 4º RI. Né? Uma coincidência ela estava lá. Né? E, como o Rubens disse antes das gravações, em dado momento ela se manifestou e levantou e disse que era uma injustiça, que os nordestinos eram muito bem tratados em Osasco, em São Paulo, que o que estava sendo dito na peça era uma farsa, era uma mentira e tal. E ao retornarmos, não imaginávamos que houvesse tanta repercussão daquilo. Mas a verdade é que passamos por uma situação de horror mesmo, muita intimidação. Né? O Guaçu nos conta que ele foi o primeiro a ser chamado a atenção, né, pela nossa performance lá em Guaxupé, chamado a atenção pelo próprio coronel. O padre Rafael também foi chamado ao quartel para dar explicações. E depois de tudo, lá fomos nós. Né? Imagine que eu trabalhava na Braseixos, na época, né? Trabalhava no restaurante industrial da Braseixos, e de repente chega uma viatura do Exército à minha procura. Imagine o que significava você ser procurado por uma viatura, um destacamento do Exército naquele momento, né? Naquele período. Né? Me avisando, me intimando a ir prestar, né, depoimento no quartel. Né? E aí fomos todos chamados ao mesmo tempo, tão ingênuos que éramos que nem sequer constituímos um advogado, nem fomos acompanhados, fomos nós os 4, né, com a cara e com a coragem, né, o Rubem, o João de Deus, o Wagner e eu fomos. Né? O Inácio foi naquele dia? Não foi. Fomos lá prestar então depoimento. Né? E o estranho e chegamos lá, aquela intimidação. Né? Então, os senhores são os comunistinhas, né? O major que nos interrogou, né? Era... Falhando a memória, Major Albuquerque. E era na delegacia aqui de Osasco? Não, lá no quartel. Lá no quartel. Fomos orgulhosamente escoltados com uns 14 sentinelas até a sala de reunião. Então, ele era completamente gago. Sim. Né? Completamente gago. E, apesar da gravidade da situação, a gente não sabia se dava risada. Você urinava de medo. Né? E ele dizia assim, então, eu acho que vocês são uns tinhas de merda, né? Então, aquela coisa, né? Mas, meu Deus do céu... Aí que a acusação se alongava, a pessoa demorava. Nós só estávamos fazendo teatro, né? Caramba, será que... Né? Um pecado tão grande assim, né? Para vocês verem, para nós lembrarmos, né? A importância que se dava, né? Que a repressão, que o regime, que o governo militar dava a uma atividade de um grupo amador de bairro, da igreja, né? De Osasco, né? Poxa vida, né? Não era assim, era um grupo, né? Mas, enfim, sofremos toda essa intimidação. Mas ele ia fazendo acusações. Nós acompanhamos vocês, estamos acompanhando vocês, né? Estamos acompanhando vocês. Né? E, naquele tempo, tinha acontecido a primavera de Praga, né? Certo? Então, ele sempre ficou. O major lá dizendo, olha, está vendo o que está acontecendo lá na Tchecoslováquia? É isso que vocês querem que aconteça também aqui no Brasil? Não queremos nada, amigo. Queremos fazer o nosso teatro. Caramba, né? Bom,
passou aquilo, saímos de lá muito assustados E proibidos. de atuar, de fazer. Paramos com o grupo, ficamos afastados um pouco. Tínhamos medo até de conversar, de ir à casa um do outro, né? Enterrei livros, uma coisa que eu tenho vergonha até hoje de dizer, que eu peguei e enterrei o livro no quintal. Lembro o nome do livro? Princípios de dialética, princípios de dialética materialista, uma coisa assim. Enterrei o livro. E eu queimei o livro de Geografia da Fome, do Josué de Castro. Mas, enfim, isso tudo passou, voltamos a fazer o espetáculo, já afastados da igreja. Não que uma coisa tivesse a ver com a outra, mas achamos que tínhamos que assumir a nossa responsabilidade, voltamos a ensaiar, voltamos a... E isso tudo aconteceu... Quanto tempo depois, Ricardo? Uns meses depois, né? E isso tudo aconteceu, então, o Festival de Música, né? Isso, aliás... Mas vocês ensaiavam e não tinha nenhuma... Vocês eram vigiados? Vocês sentiam que eram vigiados? A gente não sabe até hoje, né? Tem um acerto a fazer aí. Na verdade, quando nós saímos de Quitaúna, nunca mais nós voltamos à peça. Nós paramos. Esse processinho que você acabou de comentar, ele se deu antes de Quitaúna. A gente estava na igreja, saiu, depois já não era mais igreja. Quando nós estávamos em Guaxupé, já não tínhamos vínculo com a igreja mais. E aí paramos mesmo. Parou. Em 68, aliás, há uma coincidência nesse relato, acontece a primeira festa da música popular em Osasco. Alguns estudantes do Semiarte e também do Misericórdia tiveram a ideia, propuseram isso para o prefeito e nós participamos, né? Eu pedi uma melodia, é importante que se diga isso, uma melodia que o Ricardo tinha da peça, eu fiz uma letra e escrevi a música, o Ricardo escreveu o Fim de Reza e escreveu mais 2 ou 3 extraídas do espetáculo, eram melodias lindíssimas, mexiam em alguma coisinha na letra e fomos para o festival. Com o grupo com os tios. Esse local que foi no Colégio Misericórdia. Que foi realizado no auditório, era o único espaço que tinha, do Colégio Misericórdia, e o festival foi um sucesso retumbante. Normalmente tinha 1.500 pessoas dentro e pelo menos mais 1.000 para entrar. Alcançou um sucesso muito grande. E é bom que se diga que o festival, ele foi organizado, e não poderia ser diferente, ele foi organizado para esse grupo do centro de Osasco ganhar. E foi o que aconteceu, e merecidamente, né? Acontece que teve uma música que foi Penetra, que penetrou nas 7 colocadas, de primeiro a quinto, um prêmio, a 6ª menção especial, a 7ª menção especial. A 3ª colocada foi uma cárie no processo do festival. Qual foi a música? Fim de Reza. Foi uma cárie. A gente era desprovido de recursos para arranjo. Nós nos apresentamos praticamente com o grupo, 3 ou 4 pessoas do grupo que fazia a peça. E a música não podia ser menos, ela ganhou uma projeção imensa na plateia e principalmente no jurado. Então ela foi classificada em 3º lugar. E eu gosto de comentar o seguinte, reputo ao festival, a primeira festa da música popular em Osasco, o mais importante evento artístico-cultural desta cidade. A razão para isso é simples. Foi praticamente alargada para o desenvolvimento das artes e cultura da cidade. Porque como na época você tinha imensas restrições para escrever, para falar, para atuar no teatro, a música, o festival, aglutinou as pessoas em torno do acontecimento. Então eram
artistas plásticos, literatos, diretores de teatro, músicos, cantores, praticamente quem desenvolvia alguma atividade artístico-cultural na cidade desembocou no festival. E o festival, depois de terminado, ele deixou um estímulo imenso a milhares de jovens, inclusive nós. Ali começou o processo de desenvolvimento. Exato. E uma pessoa muito importante nesse contexto, o Eduardo Rodrigues. Né? Eduardo Rodrigues teve uma grande importância. Ele foi o ganhador do primeiro festival e depois assumiu a responsabilidade de organizar as outras edições, né, do festival. Né? Até mandei um recado para ele, achei muito estranho, encontrei uma pessoa da família dele, me deu o telefone do Eduardo, quero falar com ele sobre o que é. A Comissão da Verdade, acho que ele poderia dar um depoimento, acho que a pessoa não entendeu muito bem, né? Não, eu vou falar com ele e peço para ele ligar para você, estou esperando até agora. Mas o Eduardo Rodrigues é uma pessoa a ser ouvida, sim, né? E ele conta que, não sei se já com relação ao primeiro, talvez já com relação ao primeiro, mas os outros que ele organizou, certamente, né? Havia uma outra instância de censura que era o quartel. Né? Era preciso pegar, por exemplo, as letras das músicas e tudo mais e trazer para alguém aqui no quartel censurar, ver se podia ou se não podia e tal. Né? Então, esse é mais um aspecto, além da censura oficial, né? Instaurada, que já existia, mas que se tornou prévia em 68, né? Censura prévia, havia também a censura feita pelo quartel. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre essa primeira, que eu não sei se foi a única ida ao quartel, lá na época da peça. Como que foi o interrogatório, se foi só o interrogatório, como que foi esse primeiro contato que assustou tanto vocês? Deixa eu relatar uma coisinha. Eu tenho isso bem claro na memória. Nós nos apresentamos lá num sábado, 10 horas da manhã. Em 65. Em 68. Já era 68. 68. Em Guaxupé, né? Em Guaxupé. Foi a última apresentação. E, obviamente, já estavam aguardando por nós. E nós, quem o Ricardo citou, estava o Ricardo, estava eu, estava o Inácio Gugel, João de Deus, que não é o João de Deus Pereira Filho. O João de Deus era um membro da direção do grupo, Que depois se tornou padre, etc. E tal, já está falecido, né? Tinha o Agnello Blasques, acho que essas pessoas. E nós fomos escoltados ali da entrada do quartel até mais ou menos uns 150 metros adiante e nos colocaram numa sala imensa na parte de cima do sobrado e lembro dos vitrais grandes, sem cortina, dava para ver o exterior, aquela paisagem bucólica, bonita, né? E nos colocaram sentados em volta de uma mesa oval, como esta aqui, muito parecida, né? E ali nós aguardamos pelo menos entre 40 e 50 minutos sem acontecer absolutamente nada. Estávamos ali assim, um olhando para a cara do outro, preocupados, um pouquinho tensos, né? E aí abre a porta e surge um oficial, quietinho, bonezinho, camiseta. Eles adoram estar de camiseta, né? Com números e tal, para mostrar o físico de papai ou de gorila, não sei. E uma Mauser do lado direito, né? E
isso aqui, junto com isso, era o volume de uma pasta deste tamanho. E ele entrou, ficou parado na porta por alguns segundos. Eu me lembro bem que eu estava de frente para a porta, com a cara bem brava. Olhou, fechou a porta e continuou parado. Depois ele circulou em volta da mesa por 1 minuto, pelo menos. Olhando. E aí foi a cabeceira, né? A primeira coisa que ele perguntou: quem é Rubem Pignatari? Lembra que ele falou Pignatari, né? Sou eu. Quem é Ricardo Dias? Ele estava identificando as pessoas, né? Na verdade, assim, ele foi bastante militar na Inquisição, né? Algumas ameaças, né? Por exemplo, me lembro dele ter dito lá pelas tantas que se vocês continuarem fazendo o que vocês estão fazendo, vocês vão desaparecer e nem a família de vocês vai saber onde vocês estão. Foi uma ameaça. Uma outra coisa que ele disse foi o que o Ricardo citou, alguns recentes de acontecimento da Cortina de Ferro, com a invasão lá na Tchecoslováquia e tal, e olha, tá vendo? É isso que vocês querem? Eu, para mim, tenho claro que vocês são os... Ele disse o que é? Isso tudo com gagueira. E a gente passou a se divertir um pouquinho internamente, né? E aí falou, olha, a gente tem aqui um documento que mostra a vida de cada um de vocês, né? Então vocês tomem cuidado. Enfim, fez algumas ameaças, né? Alertou e liberou a gente depois de 1 hora de inquisição, 1 hora e pouquinho, liberou. E me lembro que eu fui o último a sair da sala. Só que quando ele tinha terminado, e a gente estava dispensado, porém vocês estarão sendo vigiados, tudo bem, fomos saindo. E ele continuou falando, e a gente saindo, já tinha terminado. Eu me lembro que eu fui o último. Quando eu comecei a encostar a porta, ele disse, o senhor, né, vê se da próxima vez, se houver, o senhor faça um texto aí, que fale de abundância, de felicidade, e na porta, e viemos embora, né? Agora, a nossa vida, depois da saída do quartel para casa, já não foi a mesma. A gente temia por alguma coisa, a gente achava que estava sendo vigiado o tempo todo, aquela psicose da perseguição, do pânico, etc e tal, e enfim, isso mudou também a vida da gente. Como morte e vida tinham mudado, isso também mudou. Quer dizer, só que a gente não engoliu, nem o Ricardo e nem eu, principalmente. A gente não engoliu que nós tínhamos que parar com uma atividade artístico-cultural em função de uma fardinha verde que estava ali enchendo nosso saco, né? E eu era muito bocudo, sempre fui bocudo e levei muito por isso, hoje não tanto, viu? Bom, foi isso que aconteceu lá em Quitaúna, né? E aí nós tivemos algumas pessoas se afastaram de nós, né? Algumas pessoas amicíssimas, depois esse afastamento foi desfeito, a gente retomou ao longo da vida. Não é o caso de citar o nome dessas pessoas, porque são pessoas que a gente estima muito, mas que se afastaram. Acharam perigoso estar convivendo com a gente naquele momento, né? Mas nós não paramos. Em seguida veio o festival, e aí, Ricardo, fala um pouco. Vou adiante, né, no tempo aí. Depois a gente acaba se profissionalizando como artistas, né? O Rubens um pouco antes e eu depois. E a gente vai para São Paulo trabalhar, né, como artistas, como atores. E a gente retorna, né? O Rubem tem a ideia de fazermos um curso de teatro em Osasco, né, para retornar então para Osasco. Isso em meados de 71, né? Final de 71. Final de 71. Então, montamos o curso de teatro. A partir do curso de teatro surgiu o Núcleo Expressão. E aí tem um outro momento da repressão, digamos assim, né? Da ditadura com relação ao trabalho
artístico, nosso trabalho artístico, através da censura prévia. Né? Você tinha que escolher um texto para montar, você tinha primeiro que mandar para Brasília para ser analisado pelos censores, para ver se a censura então liberava, permitia que você montasse aquele espetáculo. E numa primeira instância eles liberavam o texto. Liberava-se o texto. Tinha uma segunda censura. Tinha a segunda censura, que era a censura do espetáculo. E isso, aí não só com relação a nós, mas com relação aos artistas do Brasil inteiro, isto cerceou, isso diminuiu, isso ceifou a criatividade artística, né, de toda uma geração. Né, porque você não podia montar um espetáculo, você tinha que fazer uma autocensura antes. Né, vou mandar isso aqui para a censura, vou ficar avisado, não vai ser aprovado. Como é que... Então, não vou mandar uma outra coisa. Né? E aí, aquela questão toda que todos sabem, Plínio Marcos chegou a ter toda a obra dele censurada, né? Os espetáculos dele ficaram proibidos durante 10 anos, 12 anos. Né? E nós, no nosso caso, né, isso nos afetou sobremaneira já no nosso espetáculo de estreia, que foi Um Homem Chamado Jesus. Né? Este espetáculo que falava de Jesus como homem, como ser humano, né? e não tanto dando ênfase para a dimensão divina, né? Obviamente colocava Jesus como revolucionário, que realmente foi e tal. Né? E tivemos dificuldades, né, ao mandarmos o texto para a censura, depois tivemos dificuldades na apresentação, na divulgação. Né, e nas vésperas da estreia, né, isso a gente lembra muito bem, né, nós tínhamos um folder, chamávamos de folheto, né, chamávamos de panfleto, né, divulgando o espetáculo. E nesse folheto nós colocamos aquelas invocações do Sermão da Montanha. Né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os pobres, porque verão o reino de Deus. Né? E colocamos aquilo. Né? Distribuiu-se a granel no lado dos começamos a distribuir aqui em Osasco e tal. E fomos na véspera. O texto estava liberado, a apresentação estava liberada e tal, mas aí na véspera fomos chamados à censura, né, ao Departamento de Polícia Federal. Quem fazia a censura era o Departamento de Polícia Federal, né, lá no centro lá de São Paulo. Né, e urgente, fomos chamados urgente. Né, chegamos lá também a mesma intimidação, né, e tal, e por fim chegamos à sala da diretora da censura em São Paulo, né? Diretora da censura, diretora do Departamento de Polícia Federal. A censura federal Enfim, São Paulo. Exato, né? Uma senhora, né? Muito brava, de meia idade, brava e muito séria, né? E tal, né? E aí ela disse: os senhores estão querendo enganar a censura? Ninguém engana a censura. Nós temos olhos e ouvidos em todos os lugares, né? Nós vemos tudo, nós ouvimos tudo, né? Vocês estão querendo nos enganar? Então, os senhores dizem que vão fazer uma peça falando da vida de Jesus e tal, e depois vão me apresentar isso aqui, o nosso folheto na mão. Aí o Ricardo disse: senhora, nós extraímos isso da Bíblia. Ela disse: na Bíblia tem um contexto, aqui tem outro. Né? Ela tem uma educação. Aí, caramba, saímos de lá com um rabinho, né, entre as pernas,
e tentando imaginar como é que aquela mulher teve acesso ao nosso folheto, né? E depois, não sei quando, ficamos sabendo que ela morava aqui no Parque Continental. Que bom! Né? E nós fomos lá e jogamos o folheto Na casa dela. Né? Olha, mas uma mulher com pelos nas ventas, viu? Aquela lá, viu? Brava que é uma coisa... Né? Mas enfim, acabamos apresentando, né? Mas para vocês verem novamente a questão de... Mas apresentou censurada, com cortes. O panfleto... Não aconteceram cortes. Tem algumas situações que são hilárias na apresentação para a censura, se não me permite. Primeiro, quando esse moço e eu, inicialmente, depois vieram Chupete Chanazzi e Moisés Américo, que foram fundamentais à manutenção desse trabalho na cidade, quando nós resolvemos trazer para a cidade, iniciar um movimento de teatro na cidade, nós tínhamos um histórico já em Quitaúna, que foi em 68. Então, quer dizer, 3 anos depois, estávamos em volta de São Paulo. Nós achávamos que estávamos fechados. Olha, é um risco, é um grande risco. Mas vamos lá. Muito bem. Lançamos o primeiro curso, o Ricardo já relatou. O prefeito da época, que era o professor Liberati, nos cedeu o Salão Nobre do Palácio Municipal, que só tinha o palco, não tinha cadeira, não tinha nada, e ficamos ali por um bom tempo, viu? Um bom tempo. Por 2 anos, pelo menos. Ocupando aquilo diuturnamente, né? E iniciamos o processo de inscrições e tal, e tivemos 143 inscritos para o curso de teatro. Foi o surgimento do Expressão se dá aí. Muito bem. Agora, nós sabíamos que, após o curso, nós iríamos ter um grupo de teatro e iríamos começar a voltar a fazer teatro na cidade. Muito bem. Com aproximadamente 3 meses de curso, nós resolvemos, então, fazer uma primeira mostra do curso de teatro. A mostrar o quê? E para quem? E, olha, ficamos dias e dias pensando o que fazer. E chegamos à conclusão que deveríamos montar algo grandioso que chamasse a atenção de toda a sociedade de Osasco, da região, olha a petulância, e, se possível, do Brasil inteiro. Porque isso nos daria guarida, proteção para continuar o trabalho depois. Foi quando tivemos a ideia de montar um espetáculo de rua, contando a vida do Cristo Homem, que com a proposta de ter um Cristo negro, que foi o Ricardo que fez. Cerdamos na mosca, né? Envolveram aí cerca de 117 pessoas, entre atores, produtores, artesãos, cenotécnicos, enfim. E aí vendemos a ideia para o prefeito, o Zé Liberati. Ele concordou, ele então nos deu todo o cenário, que era grandioso no Lago de Osasco, e nos deu os figurinos. Né? E aí nós montamos um homem chamado Jesus, que teve uma repercussão internacional. A verdade é essa. Foi uma coisa assim, foi uma comoção na cidade de Osasco. Recebíamos diariamente todos os jornais de São Paulo, televisões, rádios, que vinham falar sobre essa montagem, sobre essa produção. E era um espetáculo longo, ele durava 4 dias, era um sábado, um domingo, parava, depois continuava no outro sábado e no outro domingo, das 14 às 18 horas. Era uma espécie de uma novela em capítulos, né? Então, no dia seguinte, retomava de onde parou e praticamente não era feito em palco, era feito no chão, com cenários e tal, mas no chão. E a população acompanhava. Isso foi em 72. Isso era onde? Lago de Osasco. Lago de Osasco, usando a Primitiva Bianco, Antônia Rua e principalmente o Lago de Osasco. Na oportunidade, o Rômulo, nosso amigo e querido Rômulo Fazanaro, ele tinha uma máquina de 16mm, filmadora, que era da prefeitura. Como ele trabalhava lá, ele
a partir do segundo dia, ele documentou o segundo, o terceiro e o quarto dia, ele documentou esse espetáculo só com imagens coloridas, né? E me presenteou depois. A gente fez uma edição, colocou uma música. Eu tenho isso em casa, dá 13 minutos de documentário. A gente percebe que no último dia de apresentação, ele tem uma panorâmica que ele pega, cerca de 10 mil pessoas estavam presentes entre o viaduto Inês Polino e o Largo de Osasco, acompanhando o último dia, o dia da crucifixão do Cristo, né? Bom, com isso nós ganhamos um aval. Bom, agora nós estamos, aspas, protegidos para poder continuar o nosso trabalho. Mas e não aí, era uma peça que tinha em algum momento alguma contestação? Alguma... Para bom entendedor, meia palavra básica. Naquele momento, naquele período, não se podia colocar mensagens diretas. As mensagens tinham que ser indiretas, né? Por exemplo, esse contexto das bem-aventuranças, não havia nada mais direto. A inquisitora estava correta. Estava correto, claro. Ela veio assistir? Com certeza. Ela veio assistir ou elementos? Não sabemos. não sabemos. Mas vocês perceberam algum indício de perseguição ali ou de olhar de observadores? Durante os ensaios, eu dirigi o espetáculo e o Ricardo atuou, e nós produzimos com a ajuda de, sei lá, uma centena de pessoas. Quando nós íamos para os ensaios, imagina você ensaiar um espetáculo com 70 atores, 80 atores, né? E foi no Salão Nobre. Chegávamos a ir para a Praça Duque de Caxias em determinado momento, porque não cabia todo mundo no Salão Nobre. A gente chegava para os ensaios todos os dias, das 6 da tarde até 11 horas da noite, sábado o dia inteiro, domingo o dia todo. E elementos do grupo chamavam a gente do lado e alertavam, diziam, olha, cuidado que vocês estão sendo vigiados. Como é que você sabe? A gente sabe. Então, a gente sabia que eram pessoas infiltradas dentro do próprio curso de teatro, né? Mas que a gente foi levando, a gente ficava tenso, Ricardo, era uma tensão, dormia tenso, acordava tenso. Mas o exemplo mais claro disso que você está perguntando é o seguinte, como é que chamava a moça? Clara Radice? Dalva Radice. Fez parte do nosso grupo, interessou-se logo no primeiro momento fazer parte do grupo, e ela era professora do Cinearte, né? Ela e o marido eram professores do Antônio Marinho e Dalva Radice. Antônio Marinho era professor de filosofia e a Dalva era professora de sociologia do Cinearte. Tinham vindo do interior há pouco tempo, naquele momento, né, em 72, né, já estavam recém-chegados em Osasco. Nós queremos fazer teatro e tal. Ótimo, né? Fizeram parte do grupo. Inclusive, foram ela e o marido incumbidos de fazer o texto, né? De redigir o texto. Né? Alguns anos depois, né, aí acabou o processo todo ali de um homem chamado Jesus. Continuamos com o grupo, né, Núcleo de Expressão. Você vai contar, só vou situar, 1975, o ensaio geral de Morte e Vida Severina para censura. Isso. Aí, de expressão. De repente, quem chega para censurar o nosso espetáculo? Dalva Radice. Ela tinha se tornado censora. Prestou um concurso, censura, né? E passou. Então, mas o que a gente fica preocupado o que a gente fica preocupado nós ficamos muito preocupados a partir de que momento ela já estava, de certa forma, envolvida, né? Uma outra coisa, tinha aqui na Vila Militar, né, uma moça, que não lembro também o nome dela, aquela muito popular aqui em Osasco e tal, e era da censura. Né? Então, a gente tinha a informação de que ela levava informações. Né?
E além disso tudo, isso que você disse de alguém assistindo, nós éramos obrigados, todo e qualquer grupo, toda e qualquer peça, era obrigada a entregar para a censura, né, ir lá, levar, né, na censura, né, 10, 12 ingressos, né, por apresentação. Cortesia. Por apresentação. Né? E eles entregavam esses ingressos para que eles quisessem. E essas pessoas que iam assistir atuavam muitas vezes como olheiros da própria censura. Né? Ou seja, era uma outra censura que se fazia, era uma outra instância de censura que havia. Então você nunca sabia se havia alguém vigiando. Provavelmente havia. Com certeza havia. Muitas vezes não, eles recebiam os ingressos com esse objetivo. Né? E nós tínhamos para talvez encerrar esse assunto de um homem chamado Jesus, que foi uma coisa imensa, que nos propôs. Eu montei uma cena, a cena da Santa Ceia, bastante audaciosa. Todos conhecem a Santa Ceia através de quadro de relato. No Salão Nobre, num cantinho na parede, nós montamos uma mesa um pouco menor do que essa dimensão aqui e colocamos frutas, doces, bebidas sem álcool, olha, linda, tudo muito decorado. Atrás da mesa, 4 cadeiras, 2 para os censores, uma para mim e uma para o senhor Ricardo Triplo, que assistiu o ensaio. A nossa estratégia era, nós arrumamos 5 meninas belíssimas do grupo, que não participavam da cena. Colocamos vestidinhos curtinhos, sainha curtinha, nós sabíamos que eram 2 homens que viriam. E montamos o seguinte, no momento em que for começar a cena da Santa Ceia, que vai ser bem em frente onde eles estão, vocês se aproximam e comecem a servir a fruta, a comida, a bebida, distraia-os. E foi o que foi feito. Eles, na frente da cena, não assistiram a cena. E nós fizemos ela por inteiro. Quando terminou a cena, eles ainda estavam embebecidos com a comida, com a bebida, e olhando para aquelas garotas lindas e tal. E aí, quando terminou, um deles disse, olha, não há problema, eu acho que está aprovado. Tivemos múltiplos orgasmos ao ouvir isso, né? Que havia um comprometimento imenso na cidade com o espetáculo. E são particularidades que aconteceram, e aí rodou e terminou o Homem Chamado Jesus e começou um processo. Sim. Acho que a reação do Jorge, né, é bem pertinente ao constatar que havia concurso, né, para esse pessoal. Uma coisa, viu, Jorge e os outros, a gente tem a ideia de que esses censores eram mal preparados, eram pessoas ignorantes. Não eram, não, viu? Não eram, não. Muito qualificados. Absolutamente. Eram escolhidos a dedo. Eram muito cultos. Escolhidos a dedo. Serviço do mal. E tinham perfeita consciência daquilo que estavam fazendo. Né? Eram pessoas que... funcionários de carreira, viu? Funcionários de carreira. Então, tem sempre essa ideia assim, não, o censor é alguém, né, pego lá, não. Havia uma carreira, né, disso tudo. Todos os programas de TV, inclusive, eram colocados, né? Certeza. Esse programa foi aprovado pelo cinema. Os filmes certificado de liberação. Impróprio para 18 anos, impróprio para 21, impróprio para 60. Era bem isso. E depois tivemos dificuldades também com relação à Morte de Vida Severina, montamos, né? A própria Morte de Vida Severina montamos. Daí vocês montaram Morte de Vida Severina posteriormente. Montamos em 65, né? 75. 75 foi o original. 75. Depois montamos Arena contra Zumbi. Né? Esse foi um... Também tivemos dificuldades, né? Muitas dificuldades. Também tivemos dificuldades, né? E é bom que se diga assim, quer dizer, a gente começou esse processo com o Núcleo de Expressão
com o objetivo de popularizar, descentralizar o teatro na cidade de Osasco e principalmente fazer um trabalho de consciência social, política, né? A gente estava integrado na sociedade e queríamos que a sociedade se integrasse ao trabalho que tinha uma direção administrativa, que era do Ricardo, do Moisés, Gilberto, minha, mas que envolvia um sem número de pessoas, que ficava um período, saía, depois renovava, e com isso nós trilhamos de 1971 até 1979. Deu 8 anos exatamente, né, de um trabalho profícuo, um trabalho que atingiu na época, somente aqui em Osasco, atingiu 150 mil pessoas. Lembrando que na década de 70 a população de Osasco atingia 350 mil habitantes. Então, nós atingimos um pouco mais da metade da população da cidade, estudantes principalmente, mas não só. Fizemos várias sessões para Lona Flex, Bromboveri, Moinho Santista, Cotonifício Beltramo, Sindicato dos Metalúrgicos, Sindicato dos Bancários. Fizemos, enfim, os operários, a Construtora Guarantã, Construtora Guarani, que atuava aqui na região, que mandava seus funcionários e tal. Então, a gente construiu o Teatro Expressão, ali na rua Minas Bogazan, há um sacrifício que temos as marcas até hoje e levaremos para o resto da vida, né? Mas tínhamos uma sede própria, não era propriamente uma sala de espetáculos pomposa, muito pelo contrário, era bem popular, bancos coletivos, cabia 600 pessoas no teatro e a gente sempre teve um excelente público para essas nossas atividades. E esse trabalho que nós fizemos na cidade, que foi o Núcleo de Expressão, ele é retratado, ele é comentado em 3 livros de autores diferentes, né? Em 74, a gente, trabalhando aqui na cidade, recebeu uma premiação da Associação Paulista dos Críticos de Arte pelo trabalho de popularização. E, na verdade, assim, ao longo desse período, nós trabalhamos com o Teatro Expressão, produzindo peças e viajamos, fizemos circuitos universitários de mais de 100 cidades de São Paulo, frequentamos pelo menos 10 teatros em São Paulo, onde a gente levou as produções que nós tínhamos aqui. Na GV, por exemplo, com o Zumbi. Por que o Zumbi fez um sucesso muito grande conosco? Porque em 65, quando ele foi montado pelo Arena, que estourou, né? Anos depois ele foi proibido. E esse moço aqui, depois do Morte e Vida, sugeriu, disse, olha, foi Morte e Vida, legal, agora temos que fazer o Zumbi. E eu falei, bom, você tá louco, você quer dormir no hotel, né? Mas fomos. Levamos o texto, mandamos para Brasília, o texto veio liberado com cortes. Aí fomos ver os cortes, não alterava muito o conteúdo. Aí arriscamos fazer o Zumbi. Então, depois do Arena, nós fomos o primeiro grupo a montar na sequência. 65 Arena, 75 Teatro Expressão em Osasco fez. E ficamos com o espetáculo praticamente 1 ano e meio. E na GV, me lembro que quando nós levamos o espetáculo na Fundação Getúlio Vargas, no teatro deles lá, houve um tumulto tão grande, mas tão grande para assistir o espetáculo, que quebraram todas as portas de vidro de frente do teatro. Quer dizer, o acúmulo de pessoas que tinha. E já tinha acontecido isso com a Morte de Vida Severina, nós fomos ao Tuca, fizemos lá uma comemoração dos 10 anos, enfim. Então o trabalho ganhou uma repercussão internacional. Recentemente nós fizemos um documentário de 1h20 que está pronto, foi até feito algumas exibições aí contando essa história da expressão com depoimentos de várias personalidades, não só daqueles que participaram. É uma história riquíssima e disseminou praticamente a sensibilidade para a arte, para a cultura em toda a região oeste de São Paulo, né? Acho que basicamente foram várias produções para o público adulto, notadamente, da primeira produção à última,
A gente não tem um autor que não seja brasileiro. Nossa preocupação era fazer a produção de textos nacionais para a identificação do nosso público. O Núcleo Expressão surgiu para ter 30 anos, era 10 anos uma meta, depois 20, depois 30, e nós vimos evoluir muito. Infelizmente paramos no oitavo. Antes do Zé. Agora, Aqui tá que vocês ensinaram a Moreninha, o Santo e a Porca. Tem uma particularidade muito, muito interessante que aconteceu na construção do teatro. Já escolados, o Ricardo e eu fomos, na época do início da construção do Teatro Expressão. Ricardo, a gente vai entrar numa empreitada danada, nós vamos nos meter em dívidas. Não seria melhor a gente participar essa iniciativa lá em Quitaúna? Não é pedir permissão, é participar, dizer, olha, a gente vai montar uma sala de espetáculos. E o Ricardo... As coisas eram assim naquele tempo, viu? Então, nós era uma outra instância de poder. Era uma outra... O exército aqui era uma outra... Tudo passava pelo exército. Nós não íamos aprontar um teatro para depois... Olha, Quitaúna mandou fechar o teatro. Vamos saber, vamos medir. E nós fomos lá e marcamos uma audiência com o coronel Paulo da Silva Freitas, que era o comandante. Isso em 73. Final de 73, 1973. Marcamos uma agenda, ele nos recebeu na casa dele. Era uma daquelas casas que ainda tem lá, na frente da Avenida dos Autonomistas. Nos recebeu com uma finesse, nada de farda, estava paisano. Ali fora sentamos, a mulher dele apresentou a mulher. Mas acho que ele deve ter lido o dossiê. Provavelmente. Ao menos ele não era bobo nem nada. E tomamos um suco que ele nos deu, comemos uma bolachinha e tal, e um homem bastante culto, né? Sereno, culto, e dissemos a ele, aqui viemos, né? E ele elogiou a iniciativa, disse, olha, isso é muito bom, é preciso cultura, é preciso arte, é importante, enfim. Ficamos ali durante 1 hora, né? E ele perguntou aonde vocês... Falamos, na rua Minas Boganzian, número qual é? 137. Tudo bem, um teatro é importantíssimo para qualquer civilização, né? Sejam bem-vindos. Nossa, Ave Maria, só faltou nos carregar no colo, né? Saímos e fomos trabalhar. Já estávamos numa fase de construção do teatro, a armação de ferro estava toda pronta, estávamos começando a levantar as paredes. Um sábado estávamos, ele e eu lá, administrando parte dessa obra. Tinha lá pedreiros, carpinteiros. Quando a gente olha na entrada do teatro, vem entrando 2 soldados do exército. Pronto, vai começar tudo de novo. O Ricardo falou, ó, dançando. Eu falei, pois é. E eles chegaram, né, de forma bem militar e tal, né? Bom dia, bom dia. Por gentileza, o senhor Ricardo Dias, o senhor Rubem Pinhatari? Somos nós. Ah, tudo bem. É que nós estamos com um caminhão aí, o coronel Paulo está doando um material para vocês aí de construção, e a gente quer saber onde a gente descarrega. Bloco, areia, pedra. Ele doou um caminhão de material e descarregaram ali. E ali nós terminamos, depois de um ano, terminamos o teatro. E na inauguração do teatro, nós o convidamos para que viesse. Ele veio com a esposa, teatro lotado, que foi com o Santo e a Porca, né? Então tem esse lado também que a gente não pode omitir. Essa relação do trabalho com o coronel de Quitaúna. Teve um negativo e teve um altamente positivo. E nunca tivemos grandes problemas com o exército depois disso. Aqui não. Com a censura, muitas vezes. Era Coronel Paulo. Paulo da Silva Freitas. O mesmo que desenvolveu um projeto também de memória, de encerrar numa urna, né, guardar numa urna documentos da época para ser aberta a urna em 2.500, uma coisa assim, né? Isso está nos pés da
estátua de São Paulo que tem lá no quarto aí. É algo que precisa ser... Como é que é? Repete. Paulo da Silva Freitas? O Coronel Paulo da Silva Freitas era o coronel comandante do 4º RI. E um pouco depois, acho que 75, foi por aí, né, ele desenvolveu um projeto que era o seguinte, de pegar documentos da época, documentos eu digo, um quadro do Valdomiro de Deus, um disco de não sei quem. Um poema aqui. O nosso, o que foi colocado lá? Eu não vou lembrar devidamente. Documentos encerrados numa urna, né? Ele disse que ia tirar o vácuo, criar o vácuo, né? Tirar o ar e tudo, né? E isso era para ser aberto, né? Quantos? 50 anos depois. 50? Não 2500, né? 2025. 2000. Isto precisa ser resgatado, precisa ser pensado, que se for agora 2025 é algo para ser trabalhado. Eu acho. É interessante, uma ideia interessante que ele teve. E isso foi encerrado nos pés, tem lá uma estátua de São Paulo, é isso? Eu não sei bem quem está acima dessa urna aí, mas tem uma estátua. Tem uma estátua e está deve ser alguma indicação lá. Seria um dado. E foi feita uma cerimônia bastante interessante. Com autoridades da região toda e tal. Um dia nós estávamos lá. Se pegar a coleção. Foi público, então, não foi? Foi público. Só pegar a coleção do. Era um militar diferente. Ele não era muito. E houve. Eu acho que sim. Ele demonstrava ser um homem diferente dentro das Forças Armadas. Havia algumas situações assim. Se for ver, pode ser que a coisa esteja lá, né? Isso né? Deve estar, porque isso tudo foi documentado, oficializado pelo próprio. Vocês não voltaram lá para desenterrar isso? Não, nós só eu espero poder estar presente, viu? Vamos exumar os documentos. Eu espero poder estar presente. Professor Ari, eu preciso ir. Eu estava contando aqui, a hora que cheguei, que sempre que há uma derrota. Em 68, que mês foi esse festival? 1º de maio? Não, mês de maio. Em 68 foi maio. Nos outros anos, né? Eu tenho essas datas não de memória, mas o primeiro sim, foi dia 25, 26, 27. Ele aconteceu todo em maio, porque teve 3 finais, 3 semifinais e uma finalíssima depois da entrega dos prêmios. Então foram 5 datas. Né? Certamente foi antes da manifestação dos metalúrgicos lá na Cobrasa. Na Cobrasa. E aí, uma outra coisa, fora esse núcleo, fora todo esse trabalho cultural que vocês desenvolveram, tinha algum outro que vocês soubessem, né? Havia outros trabalhos, sim. Isso assim, tipo, para indicação, para que a gente pudesse tentar também resgatar. O que eu indico é Eduardo Rodrigues, né? Não sei se o... Não, outros trabalhos que você fala do núcleo, outros grupos que porventura houvessem aqui na cidade. Sim, na década de 70 proliferaram os seus grupos. Claro, tinha o Grupo Espelho do Daniel Pedro. A Vila dos Artistas. A Vila dos Artistas, o Grupo Espelho do Daniel Pedro. Tinha lá no Santo Antônio um grupo chamado Grupo Neto, que também desenvolveu uma atividade no período, né? Se forçar a memória, eu acho que eu consigo lembrar de mais. Mas a Vila dos Artistas eu acho que é o mais, junto com o de vocês, os mais expressivos. Daniel Pedro. A Vila dos Artistas, ela teve fases, teve períodos, né? Mas o período principal da Vila dos Artistas foram os 2 primeiros anos. Foi quando era uma vila de artistas plásticos, né? Aí quando se desfez, aí grupos tomaram conta, diversificaram a atividade com música, com teatro, mas se dissolveram um pouquinho na proposta e no conteúdo, né? Mas tem uma importância sim. Ali quem era mais importante era o Zé da Vila, lá quem escutou. Foram os iniciadores, né? Samuel Batista, Zé da Vila, jovem ainda, bastante jovem, o Zé, a Lisete, né? Teve mais gente lá. E
esse momento cultural ali em 68, como que vocês relacionam com a greve e com o movimento operário e dos estudantes? Qual que é o link que vocês fazem ali daquele momento ali? Um link que eu particularmente faço o trabalho feito na Igreja Católica, nas várias paróquias, né? Havia um trabalho muito forte também na igreja do Helena Maria, não esqueci agora o nome do padre que fazia um trabalho legal também lá, né? Então, vocês devem ter registro da Juventude Operária da JOC, né? Deve ter registro histórico disso, né? A gente mais falou com o João Cândido, né? Que era... A JOC foi muito, mas muito, muito importante dentro da Igreja Católica e desenvolvendo uma coisa que não era isolada do 18, né? Estava acontecendo em vários lugares. Tanto é que meses depois eclodiu a greve de 68. Então, tudo já estava sendo preparado. Eu não vou dizer também que tudo aconteceu por causa da movimentação dentro da Igreja Católica, mas teve um componente muito forte, né? Isso buscava conscientizar a exatamente. E na época nós tínhamos uma boa proximidade com o sindicato dos metalúrgicos, né? O sindicato tinha as portas abertas e como você não tinha espaços para fazer apresentações, o sindicato tinha um espaço interessante, um palquinho pequeno, mas que sempre nos amparou com as apresentações. A gente tinha um trânsito, era o único sindicato dos quais a gente se relacionava muito bem e também porque no movimento tinha operários que trabalhavam aqui, lá e acolá, que eram sindicalizados, né? A gente sempre teve um bom relacionamento com o sindicato nesse aspecto da filosofia, digamos assim, né? E o momento da greve era um momento em que nós também estávamos numa convulsão muito grande pelo processo de agressão, pelo processo de proibição, e a gente convivia principalmente com Inácio Gurgel, né? Que era, aliás, o protagonista da peça, né? Então, através do Inácio também, a gente prestou algum, aspas, serviço para o sindicato no aspecto da conscientização, de conversar, de ir em algumas portas de fábrica, papear. A gente já não era tão discussível João assim. Joaquim fez parte. João Joaquim. Né? Um período também. Não, porque, queira que não, é o seguinte, hoje é o seguinte, ano que vem a gente completa ele também, 50 anos de carreira com atividades artísticas cultural. A minha relação com a sociedade é de que eu não sou artista, eu continuo operário. O sindicato, para mim, é o princípio da identificação como ser humano. Ainda hoje, e será sempre. Né? Enfim. Na época ele era metalúrgico, era da Cobradeixo. Sim, trabalhei na Bradesco, depois fui para a CIMAF. Era Bradesco aí, CIMAF. Fui para a CIMAF. Na trincheira firme. E esse sindicato realmente é uma trincheira também que é comunicante com a luta de vocês. Né? Então vê que a nossa abrangência é ampla e restrita desse sindicato. Então eu quero agradecer a vocês pela contribuição, pela solidariedade que vocês estão dando a essa comissão, através do carinho que vocês têm, o reconhecimento pelo trabalho da casa, através do companheiro fazer uma Jorginho. Isso é profissão. muito importante. Isso não tem preço, isso tem valor moral. Né? Então, eu queria fazer só que vocês me citassem, ano e mês, que foi as apresentações aqui no sindicato, que vocês citaram o Zequinha Barreto. O Zequinha também vem da igreja. Se vocês verem a função do Zequinha em Brota de Macaúba, a família toda é da igreja. E ele vem aqui, ele também teve essa passagem e realmente ele recebeu vocês aqui com muito amor e carinho.
Eu gostaria Você dessa você data lembra para aqui? poder estar... Eu vou ter. E talvez tenhamos Depois algum você me documento manda. disso. Não Essa tenho data em memória mês, disso. um mês, já Não sei. tenho memória disso. Eu não lembro nem o mês, lembro do ano ou dos anos. Você falou 68, né? Mas antes disso, em 68, nós paramos. 67 e 66, com certeza, nós fizemos apresentações Tá bom, aqui. já está respondido. 66, Está 67. respondido. Já respondido. Deve ter registro Não, disso já, em não, já está respondido que eu queria anteceder a Deve 68. ter Para mim registro disso para em mim já algum. está contemplado já. Fazer uma confusão. intervenção. A semana retrasada, ou a semana passada, nós viemos, que não aconteceu a reunião. E você era também de que categoria, né? Olha, eu trabalhava já na Vila Leopoldina, trabalhava numa indústria de plásticos, fórmica plásticos na época. Né? Trabalhava no setor administrativo. Era operário. Era operário. Na verdade, na recepção. A semana passada e hoje, né, quando eu fiz o trajeto da estação de trem até aqui, né, passou um filme pela minha cabeça repetidas vezes até chegar semana retrasada lá no prédio da frente, que era o prédio original, e eu confesso que mexeu um pouquinho com a minha emoção, né? Os trajetos que a gente fazia para vir ao sindicato, para assistir reuniões e principalmente para tratar das apresentações do espetáculo para os operários, né? Isso me chamou a atenção, essa memória, né? E passando, e ainda a gente consegue ver casas que estão ainda em pé daquela época. Olha, são, meu Deus, 50 e 47 anos, né? Então há uma emoção contida nessa história, né? A relação do nosso trabalho com o Sindicato dos Metalúrgicos, né? Que é o sindicato, quero puxar teu saco, não? Mais popular que você tem na região, né? O Sindicato dos Metalúrgicos está na boca de todo mundo, qualquer pessoa. É o respeito que se tem, né? Então, e eu acho que nós também temos um agradecimento muito grande a fazer para o sindicato, porque ao tratarmos de assuntos relacionados a apresentações aqui, nós convivemos com pessoas que ajudaram a moldar o nosso caráter, a nossa visão de vida operária que éramos, né? Ajudou a fortalecer uma luta nas artes, porque a gente via essa luta do sindicato tentando se estabelecer, tentando firmar, levando golpe. Então, eu sou muito grato a isso, eu não esqueço disso, não. Eu sou um pedacinho do sindicato de 48 anos atrás, que aqui eu tive o meu caráter formado em vários momentos, com várias pessoas, como todos nós, né? O Inácio Gurgel, por exemplo, foi a pessoa que nos recebeu. Esse aqui chega num domingo, e nós estávamos ensaiando para apresentar o show à noite, chega um negro de 1,80 m e tal, e pergunta, chega lá, olha, eu queria cantar nesse negócio aqui. Eu estava lá e recepcionei, quer dizer, na medida em que fui eu que o acolhi, porque eu estava no salão, imediatamente eu fui chamar o Inácio. Então, o Inácio foi o primeiro moldador do nosso caráter na relação da arte e cultura, né? Porque naquele momento o Inácio poderia ter dito, olha, não dá, a gente está com muita gente, é preciso passar por um processo. O Inácio falou, olha, vocês querem frequentar? Sejam bem-vindos. E ali a gente encontrou um pai para nós, que foi o Inácio Gurgel, reconhecidamente. E a partir daí, nós tivemos a grande sorte de, nessa caminhada, Ari, ter encontrado um sem número de pessoas que nos acolheram, inclusive o teu avô,
que quando a gente chegava humildezinho com uma notinha de jornal, a gente queria que desse ele com aquele bigodinho preto dele, aquele cabelinho, ele, senta aqui, vamos tomar café, vamos tomar, o que vocês vão fazer? Teatro? Ah, o que você quer que publique isso aqui? Fulano, olha, publica isso aqui pros meninos. Então, cara, a porta estava assim, então, isso começou a moldar o nosso caráter, né? Que é o cinema da vida. Aqui no sindicato, ou uma outra liderança sindical que impactou muito na nossa vida foi o seu papão, né? O seu Conrado Del Papa. Que conversava com ele talvez nós aprendemos as primeiras lições de comunismo, né? Né? De luta de classes e tal, né? De teoria marxista e tal, né? E era mais espécie de conselheiro, né? Uma pessoa de uma cultura extraordinária. Que cultura tinha o seu Conrado Del Papa e era uma pessoa que emanava respeito, brilho, respeitabilidade, né? E essas pessoas desse calibre que avalizaram o começo da gente, né? O começo da gente. Pessoas que a gente não vai esquecer jamais. Né? Então, eu tenho um detalhe para dizer apenas sobre o ponto de vista de documento histórico, né? Que vem bem a calhar, por sinal. Primeiro que nós conseguimos salvar a história do Núcleo Expressão em um documentário, e isso tirou das costas um peso imenso, que era uma história tão bonita, ela é uma história tão linda, que não podia se perder. A gente tem um arquivo grande, bom, enfim, o documentário está pronto, tem 1h20, tem relato de mais de 30 pessoas, tem imagem, tem foto, está tudo ali. E no Festival de 68 de Música, olha a precariedade técnica, né? Nós tínhamos um amigo, Jamil, fotógrafo, que tinha o estúdio dele na rua Antônio Agu, no 2º andar ali. No festival, ele fotografou o festival e mais, ele tinha um gravador. Imagine ter um gravador em 1968, era coisa do outro mundo o gravador. Era coisa do outro mundo, você nem contava nem para comprar no Brasil. Ele tinha um gravadorzinho pequeno. Ele chegava 1 hora antes, lá no Misericórdia, na fileira da frente, ele põe o gravador de rolo, carretel pequeno, ele esticava um cabo quase 20 metros, enrolava o microfone do gravador no meio do palco. E com isso, ele gravou todo o festival. De ponta a ponta. Gravou o festival inteiro, todos os dias. Todos os dias. Termina o festival e tal, aquela coisa toda, um calor danado, maravilha, enfim. E aí, vamos lá, pega as fotos e tal. E aí eu digo para assim, Jamil, você gravou, né, o festival? Ele falou, gravei, olha, tem 3 caixinhas, lado A e lado B em fita. Eu disse, empresta isso aí para mim, para fazer uma cópia. Mas eu nem sabia onde ia fazer uma cópia. Imagina que ele deu aquilo, nunca. E eu sempre, Jamil, e aquelas fitas, Jamil? E aquelas fitas? Jamil falou, deve pra lá, fitas só minha, blá, blá, blá. Passou, esqueci. Em 1975, me lembro como se fosse hoje, eu estou andando ali na Marechal Rondon, na calçada, e escuto, ei, ô Rub. Espantei, olhei, estava aquela figura longilínea, magra, na porta do seu estúdio, ele tinha mudado de endereço, assim, e aí, tudo bem? Tudo bem, vem cá. Fui lá, cumprimentei, ele falou, entra aqui comigo. Entrei, você está com um estúdio novo aqui, legal, porque é técnico, né? Falou, não, é legal, tal. Vamos lá na Copa comigo. Opa, tem café? Eu sou fumante. Pode tomar um café, mas tem um presente pra você lá. E eu não tava nem ligando. Aí entramos na Copa, ele falou assim, abre essa... Era uma cortina de pano que tem lá da pia. Abre essa cortininha aí. Eu abri, tinha um monte de coisa. Falou, tá vendo aquelas 3 caixinhas azuis? Pega aí pra mim. Aí ele falou, são suas. Eu falei, mas o que é isso aqui? Você não me pediu isso durante 5 anos? Peguei essas fitas, levei para casa, guardei como a minha alma. Recentemente, eu levei num técnico para codificar primeiro, saber se a rotação ela tinha condições de passar hoje para um registro de outras mídias e tal, e não é que deu.
E deu, cara. E deu. Que beleza. Tem 19 horas de gravação no primeiro festival de música. Agora, é claro, aquilo ali é só para historiador, porque você quer matar uma pessoa de tortura, põe aquilo para ver. Acontece que eu fiz uma pesquisa, demorei 6 meses para chegar no resultado que eu cheguei. Eu extraí 11 músicas, que na minha opinião muito pessoal, são 11 músicas, as melhores e as que retratam o que foi o festival. Então, localizei, levei no técnico, ele gravou cada uma delas em separado, né? Já transformamos num CD, agora está no processo de construção do estojo e do rótulo do CD. Só 20 cópias. Só 20 cópias. Mas aí é o seguinte, ali tá permitido reprodução, então passa isso para algumas pessoas e a pessoa vai produzir quando quiser. Então, é uma preciosidade. Agora, é uma preciosidade por quê? Principal evento artístico-cultural dessa cidade, provavelmente da região. Foi a partir dali que eclodiu todo o processo cultural da cidade, né? E eu liguei para o Eduardo, falei para ele que eu estou com ele, ele já queria correr em casa, já ligou para o Afrânio, ligou para o não sei quem, né? Então eu vou fazer um eventozinho pequenininho para 19, 20 pessoas. Vamos ouvir todos juntos e depois entregar uma cópia para cada um. Lembrei de lembrei de mas será que acho que ele faleceu, do seu Orias de Andrade? Eu não tenho. Não importa que faleceu, pode ser porque a gente precisa desses nomes também. O seu Orias de Andrade era um metalúrgico, trabalhava na Cobrasma, né? E ele organizava eventos. Ele organizava eventos. Ele foi, seu Orias foi presidente do clube Cobrasma Braseixos. Orias de Andrade. E lá ele organizou festivais, organizou eventos, né? É alguém que é uma memória que precisa ser resgatada, muito importante, Orias de Andrade. Foram realizados festivais ali, aquele lugar parado, abandonado, né, gente? Meu Deus. Meus amigos, né? não. Braseixos. Agora vai virar um prédio. Foi vendido. Mais um prédio. Meus amigos, eu preciso ir, Com viu? certeza. Eu preciso ir, Com viu? certeza. Né? E você juntar tanta gente para assistir devia ter um apelo assim para as pessoas muito forte, né? Ainda mais com uma duração dessa, né? Então, muitas coisas mudaram de lá para cá. Por exemplo, não havia a questão da televisão tão forte, né? Segurando as pessoas em casa, né? Não havia também a preocupação de segurança que você tem hoje. Você tem medo de sair de casa. As pessoas tinham mais o hábito de sair de casa para uma atividade cultural. Tinha muito mais essa... hoje, tudo te prende em casa. Este é um aspecto a ser discutido, a ser pensado, né? Como fazer para resgatar essa vontade, esse desejo natural que a pessoa tem de sair, e que hoje não sai por causa... Mas também não podia ser um momento em que as pessoas viam a oportunidade de ver um grupo de teatro que podia expressar aquilo que ela queria também? Também. O teatro, na verdade, aquilo que o Rubem falou também, o teatro serviu como catalisador de todas as formas de protesto da época, né? Então, artistas plásticos começaram a fazer teatro, músicos começaram a fazer teatro. As pessoas, de uma forma geral, começaram a fazer teatro. Por quê? Porque era uma possibilidade de protestar. E essa questão da JOC que você falou, que começou a dissipar em todo o processo da igreja, a juventude, começou a fazer teatro dentro
das igrejas. Isso foi uma coisa que vocês este não... contexto precisa ser estudado, o papel da jovem. Sim. Gente, eu preciso, eu tenho que... E esse, Tá bom, me perdoe. esse Eu vermelho volto. básico é só para hoje. Vai sair, não? Preciso É porque... 15 segundos, eu falei 30. É. É o seguinte, Jorginho, eu considero aqui, entendo que talvez vocês consideram não, que eles foram presos e torturados pelo 4RI em especial. Não só Foram pelo 4RI, constrangidos, teve né? outras- Foi terrível. Torturaram ele e família. Porque se pergunta se eles foram torturados, qual é a resposta de vocês? Não. Mas sim. Depende do que Você não se considera enxerga. tortura. Então, também. realmente, Tortura não é só psicológica física, é pior. né? Exatamente. É emocional, Tem psicológica. uma tortura que a gente tem que debater aqui, especialmente nesse fórum, nessa comissão, que é a tortura abrangente a nível local e estadual. E vocês foram torturados, você e sua família, porque vocês tiveram, suas famílias sentiram a diferença de vocês Nossa. ao retornar. A pressão era muito né? grande. Então, realmente, Praticamente eu perdi acho o que- emprego por causa Eu disso. gostaria que, vocês ressaltassem essas condições que os companheiros foram presos, não só naqueles momentos ali, mas a prisão ficou como prisão domiciliar, né, que agora a gente fala aí Pelo medo, diplomaticamente, que é isso. Nós continuamos presos, eles continuaram presos no seu domicílio e nas suas atuações, no seu trabalho. Foram prejudicados no seu trabalho, que era um trabalho da cultura, o trabalho laboral, tudo. Eu só fico com um pouco de receio. Assim, a gente... Eu concordo com o que o senhor falou. Existem vários tipos de tortura e isso influenciou a nossa vida naquele momento. Medo, apreensão, dificuldade de ampliar determinadas amizades e tal. Mas, por outro lado também, a gente tomar um cuidado para não dimensionar muito o que a gente viveu. Eu concordo com o que você está colocando. Concordo, porque na medida que você foi proibido de continuar fazendo o que você vinha fazendo, ameaçado de desaparecimento, sem que a família soubesse, com restrição de ambiente, né? Isso é uma tortura e uma perseguição, é uma prisão. É uma prisão, você não poder se manifestar com aquilo que você mais gosta, né? Mas também a gente não dimensionar muito, porque a gente sofreu, mas é incomparável a companheiros que sofreram torturas físicas. Né? Incomparável. Complementando o tipo de tortura que você falou, eu senti na sua fala, na fala dele também, quando vocês ficaram restritos, ou das pessoas que eram próximas de vocês. Sim. Isso para mim é uma tortura, né? Sim, uma tortura sim. também que similar ao que vocês passaram. Isso né? aconteceu. Você concorda com isso que ele colocou também, Ricardo? Nós não queremos, né, ser taxados de heróis, nada disso. É muita humildade né? nesses dois, né? Absolutamente. A humildade mora nesses corações. Corroborando o Herói que foi o o Barreiro. Biden disse, né? Herói foi o Lamarck. Naquele mesmo período, enquanto nós estávamos fazendo teatro, havia companheiros pegando em armas. Né? Então, foram situações diferentes. Eu acho que nós demos a nossa contribuição De resistência. dentro da nossa área de atuação, sofremos as consequências sim, né? Concordo de dizer que fomos constrangidos e fomos intimidados e sofremos uma espécie de prisão naquele momento, né? Uma prisão pior ainda, porque não havia lá a chave, não havia o limite da cela. Qual é o limite da cela? Até onde eu posso ir? O que eu posso fazer? Causou uma consequência muito grave, né, na gente, né? Então eu concordo. Só nós não queremos, né? Eu não quero me comparar à situação de um Zequinha, a situação de um Roque Aparecido da Silva, de um Espinosa. Não é isso, né? Mas que sofremos sim. Agora, por outro lado, tem um ladinho aí também que
eu não posso deixar de falar, né? Mesmo reconhecendo o trabalho de tantas pessoas, e muitas delas amigas, que foram para a luta armada, né? Foi uma opção para a luta armada, e de centenas ou milhares de outras que ficaram exiladas em várias partes desse mundo. Você fica imaginando o que é um exílio, não é? Vocês ficaram exilados aqui, companheiro. Cara, não. Presos no exterior. Então, mas eu quero só reforçar o seguinte. Na verdade, eu tenho claro para mim que quem conseguiu permanecer aqui dentro, né, sem deixar de lutar, tem o mesmo peso, tem o mesmo mérito, porque o nosso trabalho de cultura aqui na cidade, isso eu não abro mão. Ele atingiu o seu objetivo porque nós queríamos que atingisse um grau de conscientização social e política contra uma coisa chamada ditadura. A gente fazia discursos antes de uma estreia de uma peça e a gente falava assim, não tinha medo, a gente falava mesmo, né? É preciso frequentar os teatros, é preciso buscar uma consciência, nós temos que lutar, temos que estar acordado 24 horas por dia, esse regime não é bom para ninguém aqui dentro do país. A gente falava. Isso é verdade. Então, eu dou muita importância para quem permaneceu aqui dentro, quem ficou aqui aguentando todo esse processo da ditadura no dia a dia, você vendo a TV Globo desfilando os presos políticos, né? Que hoje ninguém fala isso. A gente ficava o dia inteiro vendo... Jornal Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. A gente via a agressividade, a agressão da ditadura em cima da sociedade, quer dizer, e a gente ali com uma arma na mão. Qual foi a nossa arma? Foi um palco, uma luz, um texto e pessoas. Pronto, fizemos a nossa contribuição para a redemocratização. Não há a menor dúvida quanto a isso. Ninguém foi preso permanentemente, ninguém foi mutilado fisicamente, né? Sofremos. Mas também, você quer enfrentar um bando de marimbondo e não quer receber uma picadinha, é meio difícil isso, né? É uma ferroada. Então, você vê nas colocações de vocês sempre agradeceram essa entidade, esse sindicato, que não é essa entidade, é os metalúrgicos. E os metalúrgicos, se não fosse essa participação ampla e de setores como vocês, esse sindicato não tinha a trajetória que tem e nem existia. E hoje o Papão, ele está agradecendo, entende? Ele está agradecendo por essa solidariedade de vocês. E nós, como metalúrgicos, não só como sindicato, temos que agradecer muito, senão nós não estaríamos aqui, não teríamos surgido em 62. Agora eu encontrei a palavra, a frase que eu queria dizer, eu encontrei, sem nenhum exagero, hein, e sem nenhuma badalação, hein? Eu não sou disso. Eu não sou de badalar mesmo, me aceitem como pessoa e ponto, né? Mas nós também, quando estávamos desenvolvendo atividade cultural na cidade, desde 66, a gente sabia que nós tínhamos, assim, conscientemente, tinha o sindicato dos metalúrgicos como exílio, se assim fosse. A gente tinha uma proximidade grande com o sindicato em função dessa imagem da proteção, dessa imagem de estar numa luta junto, quer dizer, um está na luta dos trabalhadores, está numa luta cultural, mas, meu Deus, é uma coisa assim, não dá para negar isso. A história não nega e acabou. Eu posso negar, ele pode negar, mas a história não nega. Você vai pegar a história do sindicato na ação cultural, vai aparecer o nosso trabalho, vai aparecer o nosso nome aí, agregado, junto, né? Então, é isso. Companheiros. Eu volto assim.